Bom, continuando o nosso projeto, hoje a gente vai fazer a revisão do código do método exclui, do botão excluir, que chama esse método, né? A gente vai criar um método chamado... a gente vai revisar também o método atualiza tabela clientes, que é aquele que a tabela é atualizada sem precisar fazer a consulta ao banco de dados, né? Ou seja, a gente vai chamar esse método quando a gente fizer uma alteração. Então, ela altera apenas a linha que tiveram os dados alterados, né? A gente também vai criar um método checagem clientes, onde a gente vai fazer uma crítica aos dados. Essa crítica aos dados vai se limitar a verificar se foi digitado alguma coisa e se o valor digitado não excede o tamanho do campo no banco de dados, porque quando isso acontece é gerado um erro, né? Ou seja, a gente está tentando inserir um dado maior do que a gente definiu no banco de dados. A gente vai checar primeiro se existe o tamanho, né? Geralmente vai ser o tamanho, porque não pode ser um tamanho muito pequeno, 0, por exemplo, e também não pode ser um tamanho maior do que o tamanho definido na tabela do banco de dados. Geralmente, esse tipo de checagem envolve também a checagem quando tem algum dado específico. Por exemplo, o CPF de uma pessoa, existe a validação do CPF, né? Tem um cálculo a se fazer para ver se o CPF é válido. O CNPJ também, existe um cálculo a se fazer. Então, essa checagem poderia também checar esse tipo de coisa. Mas não é foco nosso nesse momento. Porém, se no futuro vocês precisarem fazer esse tipo de checagem, por exemplo, vai dar entrada no CPF, você vai inserir o cálculo que é feito para checar se o CPF é válido. Então, você encontra essa fórmula aí na internet. Então, você teria que fazer um teste para ver se o valor digitado realmente era um CPF válido. Isso é a mesma coisa para um CNPJ. Outra checagem de dados que costuma ser feita é quando é uma data de nascimento, por exemplo. Por exemplo, não tem sentido se você colocar uma data de nascimento, uma data futura, né? Então, seria uma coisa também a ser checada. Será que a data que foi digitada realmente é do nascimento de alguém? Se for uma data futura, não tem esse sentido, né? Então, esse tipo de coisa também pode ser colocado nessa checagem de dados. Não foi colocado hoje porque não é foco, né? O foco é a gente fazer uma função com alguma checagem de dados. No nosso caso, apenas de tamanho do campo para menor ou para maior. Com essa checagem de clientes, a gente precisa alterar um pouquinho a programação dos eventos dos botões, né? Inserir, alterar e excluir. Por quê? Porque essa checagem ela é feita nesses momentos, né? Antes de eu chamar o método que insere no banco de dados, eu preciso checar os dados digitados. Antes de alterar, eu preciso também fazer a checagem. Antes de excluir, eu não preciso fazer essa checagem, porém, faltaram alguns detalhes ali, né? Na hora da gente chamar o excluir, por exemplo, limpar a tela depois de excluir, né? E assim por diante. Eu prometi que hoje eu traria uma aula sobre aquelas mensagens, mas foi um esquecimento. Eu me esqueci de preparar isso. Então fica para a aula da segunda-feira, tá bom? Vamos começar então revisando aqueles códigos, né? O código do método exclui.
Bom, o método exclui é aquele que vai realmente apagar da nossa tabela um registro, né? O que a gente chama de registro? A gente está falando de uma tabela de clientes. Um registro contém dados de um cliente, né? Então, um registro é aquele conjunto de campos, né, que contém o código, o nome, o endereço, etc. A rota, né? Esse aí é um registro. Se você enxergar a tabela clientes como uma tabela mesmo, onde vem um cliente, na linha seguinte outro cliente, outro cliente, o que é um registro? Um registro é uma linha inteira, que apaga um cliente inteiro, né? Então, o método exclui, o que ele faz? Ele vai excluir um registro do banco de dados, de uma tabela, né? O método exclui, a gente precisa passar para ele o objeto cliente. Por quê? Porque como é que funciona o método exclui? A gente tem lá a tela de cadastro, a gente tem a tabelinha com a lista de clientes, né? Poderia ser uma consulta de outra maneira também, mas que a gente teria o cliente que a gente está querendo excluir, estejam os dados todos apresentados na tela, né? Com os dados todos apresentados na tela, você vai apertar o botão excluir. Apertando o botão excluir, ele vai chamar esse método aqui. O botão excluir vai ser estudado no próximo slide, né? Mas o que tem que ter no método exclui, né? Como eu já disse, ele tem que ser passado por ele um objeto cliente, que é o cliente que a gente quer deletar. A gente vai ter uma variável chamada SQL, como sempre, como é o nosso padrão, né? Do tipo string, com a SQL, agora maiúsculo. O que é isso? Structured Query Language. Qual é a SQL maiúsculo aqui para apagar um registro de uma tabela? É o delete. Delete from. Aí o nome da tabela, de onde você quer apagar o registro. No nosso caso, pizza clientes. Onde, where, a gente lê como onde, código igual interrogação. O que significa isso? Eu vou ter que preencher isso aqui com o código passado aqui no objeto. Limite 1 significa que é para evitar desastres, né? Estou falando que ele vai eliminar apenas um registro. Apenas um registro. Ok, está criada aqui a nossa variável, chamamos SQL, com a nossa SQL maiúscula. O que eu tenho que fazer então? Eu vou criar uma variável chamada stmt. Isso também é um padrão na nossa programação, né? A variável que vai ser responsável, ou o objeto que vai ser responsável por completar a nossa consulta, vai se chamar STMT, de Statement, né? Então, ela é uma variável ou um objeto do tipo Prepared Statement, que recebe o quê? A conexão, que na variável conexão existe a conexão com o banco de dados. E chamando o método PrepareStatement com a nossa SQL, isso aqui, ó. Eu poderia tirar esse SQL daqui e colocar entre aspas isso aqui, ó. Poderia. É a mesma coisa. Mas assim fica mais legível, né? No caso da exclusão, precisamos apenas da variável que contém o código do cliente. Por que isso? Porque aqui, ó, delete from pizza clientes, onde código igual o código passado. Então, eu não vou precisar aqui do nome do cliente, nada disso, né? Apenas do código. Eu já decidi que eu vou deletar lá na minha tela, onde eu apresentei todo mundo. Então, aqui eu passo apenas
eu passo o objeto inteiro. Porém, aqui eu só preciso, para preencher a minha SQL, eu só preciso do código. Então, aqui, o que eu estou fazendo nessa linha aqui? Ó? Eu estou pegando aqui o código, através do método getCódigo, do objeto cliente, né, que eu passei aqui. Na posição 1 aqui da minha consulta, é única, né? Então é 1. E estou fazendo o quê? Colocando dentro do objeto STMT. Na verdade, eu estou colocando isso aqui aonde? Onde tem uma interrogação aqui. Bem aqui. Se aqui agora eu desse um system.out.print com o SQL dentro dos parênteses, ele ia me mostrar isso aqui, ó. Delete from, pizza clientes, where código igual o número ou o código do cliente que eu passei. Nesse ponto aqui ele já me mostraria, ó. Bem embaixo do stmt.setInt. Ou seja, nesse ponto aqui, já está, a minha SQL já está prontinha. Então, no próximo comando, o que eu faço? Eu chamo o método execute, que faz o quê? Executa isso aqui, ó, no banco de dados. Já preenchido. Depois, eu fecho. Então, esse é o nosso método exclui. Daqui a pouco, nessa aula... Não, esse vai ficar assim mesmo. Sobre o método exclui, tranquilo? Sim. Ok. Vamos então para o método que chama o método exclui, né? Que é o evento do botão excluir. Então, ele é disparado quando a gente clica no botão excluir, né? E o que a gente tem que fazer? É muito parecido com o evento do botão alterar, do botão incluir, muito parecido, né? A gente precisa criar os objetos, ó. Eu preciso criar um objeto de clientes, que eu chamei de CLI, também é um padrãozinho que a gente usou nesse projeto, né? Clientes, espaço CLI, igual a 1000 clientes. Então, aqui eu estou criando um objeto cliente. Aqui eu crio um objeto chamado D da classe clientes DAO, que é onde tem, nessa classe clientes DAO, está o quê? Aqui, o método exclui, por exemplo. Está lá. Então, eu preciso aqui de um objeto daquela classe para eu poder chamar o método exclui. Bom, eu preciso preencher aqui o meu objeto cliente com o valor que está lá na minha tela. Qual valor? Apenas o código. Por quê? Só vou precisar passar o código, né? Lá para o meu método exclui. Então, aqui eu ponho CLI, que é o meu objeto cliente. Uso o método setter aqui, né? O set código. O que ele vai pôr aqui dentro do código do cliente? Vai pôr lá o que está no JLabel código.getText. O que é o JLabel código? Lembra da telinha lá de entrada? Lá no código, que é autonumerável, né? Quando eu vou fazer uma exclusão, ele apresenta lá o valor do código, né, atual. Então, eu vou pegar de lá da minha telinha, ó, jlabelcódigo.getText. Ou seja, pega o textinho que está aparecendo na minha label. Transforma ele inteiro e coloca lá no meu objeto, na variável código. Beleza? Opa. Bom, aqui a gente criou uma confirmação, uma pergunta, né? Ele pergunta se você confirma a exclusão, né? Então, ele vai aparecer uma janelinha na tela com a frase
confirma a exclusão, né, perguntando, e vai deixar você digitar sim ou não. Então aqui, ó, criamos uma variável chamada confirma, olha ela aqui, ó, int confirma, que recebe o resultado da mensagem confirma a exclusão, que pode ser 0 para true, para verdadeiro, ou 1 para false. Na verdade, aqui seria 0 para sim, true para, e 1 para não, né? Porque senão confunde com verdadeiro ou falso. Mas se eu quiser que realmente confirma, ele vai retornar 0. E se ele não quiser, vai retornar 1. E aqui eu testo, ó. Se na variável confirma está o valor 0, por quê? O que isso aqui faz? Ó? A classe JOpChampane, que é o que eu vou ensinar na aula que vem, ponto, show confirm dialog. Ó, show é mostre, né? Confirm é de confirmação. Dialog é uma caixa de diálogo, né? O que ele está mostrando aqui? Ele está mostrando uma telinha onde ele pede uma confirmação. Então, show confirm dialog. Apresenta essa mensagem. E você vai responder sim ou não. Aqui você testa. Se for 0, é porque respondeu sim. Aí você chama o método exclui. Ó, D, o que é esse D? Essa classe que eu criei aqui. Ó. D.exclui, passando para ele quem? O meu cliente, que está aqui. Ó. Está aqui no meu objeto clique. Eu criei aqui, eu joguei o código dentro dele. E assim ele vai passar o código aqui para dentro. E vai ser desviado para cá. Ó. E vai executar tudo isso aqui. Alguma dúvida aqui no JButton excluir? Não. Beleza. Vamos voltar no nosso programinha e vamos fazer uma exclusão lá, só para a gente ver como é que tá, como é que ele está funcionando. Vamos vir aqui. Vamos executar. Bom, vamos lá. Cadastros, clientes. Vamos chamar aqui o José Mauro. Vamos alterar o José Mauro? José Mauro de Souza. Tá. Vamos clicar no alterar. Ó, o José Mauro era José Mauro de Vasconcelos. Vamos alterar. José Mauro de Souza. Então, a alteração está belezinha, está funcionando, né? Não estamos ainda fazendo a crítica dos dados, para ver se tem alguma coisa em branco, etc. Não estamos. Vamos excluir o Osteclino Lacerda da Silva. Excluir. Ó, me manda aqui uma mensagem. Vocês estão vendo a mensagem ou não? Sim. Beleza. Se eu apertar sim, ele vai retornar lá para a minha variável confirma o valor 0. E aí vai chamar a rotina de exclusão. Se eu apertar não, ele vai retornar valor 1. E aí ele não vai chamar a rotina de exclusão. E o cancelar também. Ele cancela, não faz a exclusão. Né? Então, se eu apertar o sim, ele fez a exclusão. Não saiu daqui, porque a gente ainda não fez essa programação. A gente vai fazer hoje. Mas se eu sair da tela e chamar de novo, ele cria de novo, né? Então, sumiu o osteclino, sumiu daqui. Ó. Então, a minha exclusão está funcionando.
Porém, falta o quê? Falta tirar a linha daqui, ó, né? Automaticamente. Então, a gente vai programar isso hoje ainda. Bom, então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai criar o método checagem clientes. Checagem clientes. Qual que é a função desse método? É ele checar se os campos foram digitados, ou seja, se não está em branco, né? Apenas um ele aceita ficar em branco, que é o complemento. O complemento, às vezes não tem complemento, né? Se você tem Rua Central, número 10, você pode não ter complemento. Então, eu deixei ele ficar em branco, pode ficar, né? Porém, a gente vai ter que checar se ele não extrapola a quantidade de caracteres que o banco de dados aceita, para a gente não ter um erro, né? Então, a função é checar se os campos foram digitados e se não extrapolam os valores máximos do banco de dados. A gente tem que passar o objeto clientes para o método, ou seja, ele vai ter aquela chavinha aqui, ó, né? Aqueles parênteses, onde a gente vai ter que passar um objeto cliente para ele. A gente vai testar cada um dos campos, né? Para ver se esse campo atende o que a gente quer, que é o quê? Não está vazio e não tem muitos caracteres além da conta, né? Por exemplo, se eu definir o nome com 30 caracteres, eu não vou poder digitar um nome com 31 ou mais, apenas até 30. Emitir uma mensagem para cada campo que não estiver em conformidade. Então, se o campo que eu estou testando estiver em branco ou estiver excedendo o número de caracteres, ele vai dar essa mensagem. E aí, depois que dá essa mensagem, ele vai deixar o foco, ou seja, o cursor, onde? Naquele campo que acabou de ser criticado. Porque assim a gente pode alterar, né? Alterar o valor dele. E assim ele faz para todos. Então, é isso que o nosso método vai fazer. Então, a gente vai lá para o NetBeans agora, para a gente poder programar esse método. Bom, a gente vai programar esse método aqui no Tela Clientes, porque é aqui que a gente vai chamar e tudo, né? Então, eu vou colocar ele por aqui. Bom, ele vai ser um método private, privado, né? E agora, olha aqui. Esse método, ele vai retornar para a gente verdadeiro ou falso, dependendo da checagem do campo, né? Lembra aqui do void? Do void, ó, private void altera clientes. Por que void? Porque ele não retorna valores. Ele não retorna nada. Ele faz um monte aqui de ações, né? Essas ações são percebidas, porém ele não retorna nada para uma variável, né? Ele não retorna verdadeiro ou falso. Ele não retorna o resultado de um, de um cálculo, nada disso, né? Então, quando não retorna, é do tipo void. E quando ele retorna, a gente tem que dar o tipo do retorno.
No caso aqui que a gente vai checar os campos, a gente vai retornar verdadeiro se os campos estiverem tudo ok, ou vai retornar falso se algum campo tiver não conforme, né? Tiver com algum erro. Então o tipo vai ser booleano. Por quê? Porque ele retorna verdadeiro ou falso. Se ele retornasse um número inteiro, seria private, int e o nome, né? Se ele retornasse um string, private, string, tal. Mas como ele retorna verdadeiro ou falso, é boolean. E o nome do nosso método vai ser, deixa eu lembrar aqui, checagem clientes. Checagem clientes. E eu preciso passar para dentro dele o nosso objeto clientes, né? Como é que eu faço isso? Clientes. E aqui eu crio um nome. Qual é o nome que a gente está usando em todos os nossos métodos? OBJ. OBJ cliente. Então, para a gente continuar com o nosso padrão, né? Uma mensagem aqui. Fundamental. Beleza. Bom, eu preciso testar o quê? Eu preciso testar o tamanho do campo. O tamanho do campo que foi digitado, né? Então, como é que eu testo o tamanho de um campo? Olha só. Primeiro, qual é o primeiro valor? O primeiro valor que eu vou checar é o nome, né? Onde é que está vindo o nome? obj cliente ponto get nome. E aqui eu posso ainda checar o tamanho dele. O tamanho dele. Como é que eu faço isso? Ó, ponto. Tamanho na programação em inglês, é length. Length, ó. Isso aqui, essa palavra significa tamanho. Então, o que eu estou falando aqui, ó? Eu estou pegando o tamanho, né? O tamanho, length é tamanho, de quem? Do valor que está na variável nome do objeto cliente, que eu acabei de passar. Então, eu estou pegando o tamanho. Só que aqui eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que checar se esse tamanho, ó, if eu vou abrir dois parênteses aqui, porque eu vou fazer duas checagens. Se o tamanho da variável nome, que está no objeto clientes, for menor do que 0, né? Significa que ele está vazio. Ou então, como é que eu faço o ou aqui no Java? Com o pipe, né? Ó, esse aqui é o ou. Ou obj cliente ponto get nome ponto length maior do que. Aí a gente olha o tamanho do nome lá no nosso banco de dados. Eu vou olhar aqui, eu tenho aqui o acesso. O tamanho dele é no máximo 30. Então o que eu vou falar aqui? Ou se for maior que 30,
Se for menor que 0 é porque está vazio, né? Ou então, se for maior que 30, o que eu vou fazer? Primeiro, eu preciso dar uma mensagem, né? Como é que eu dou uma mensagem? J option pane ponto show message dialog, é o mesmo que tem lá no nosso, lá é show confirm dialog, né? Lá no excluir. Aqui é só mensagem. O primeiro parâmetro é null, para ele pegar o formato padrão dele. E aqui é a mensagem. Digite. Não, nome deve ter entre 1 e 30 caracteres. Ou seja, se acontecer uma dessas duas coisas, ou ele ser menor que 0, ou ele ser maior que 30, eu vou dar essa mensagem aqui. Vou também retornar, aliás, eu vou colocar o foco na caixinha de texto de nome, que é o quê? J text field nome ponto request focus. Ou seja, o foco, o que significa o foco? Ó, o cursor aqui está piscando. Onde é que está o foco aqui? Está nessa posição, à frente do ponto do ponto e vírgula, né? O foco está aqui. Para onde é que vai o foco lá na minha telinha de entrada? Lá para o campo de nome. Por quê? Porque o nome não está correto. Ou ele está vazio ou ele está muito grande. Deixa eu só ver. Tem um negócio errado aqui. Acho que o J aqui tem que ser maiúsculo. É isso. Estou esperando um... Bom, então aqui a gente acabou de jogar o foco para o campo de texto de nome. O que eu tenho que fazer aqui ainda? Bom, já que deu errado, o nome não está certo, eu tenho que retornar falso. Eu tenho que colocar um return false aqui. Para quê? Para que não seja não seja feita a gravação. Então, eu coloco aqui o return false. E aqui de fora, ó, aqui a gente fez apenas do campo nome por enquanto. A gente vai ter que fazer de todos os campos, menos do código, né? Porém, isso vai ficar aqui, ó. Todos os outros vão ser muito parecidos com isso aqui, né? Com todos esses elementos, um embaixo do outro. Por quê? Primeiro, ele critica o nome. Se o nome estiver errado, ele tem que avisar e voltar para arrumar o nome. Então, quando dá esse return false, ele já sai do método. Quando ele acha um return, ele sai do método. Então, ele não pega os próximos comandos abaixo, né? Vamos supor que deu tudo certo. Lembrando que aqui a gente ainda vai pôr as outras críticas, né? Lá embaixo de todas as críticas, o que a gente põe? Return true. Ué, mas eu tenho os dois? Eu tenho return true e return false? Sim. Por quê? Olha a sequência.
Ele chama a checagem, passa o objeto, aí ele checa o primeiro campo, que é o nome, né? Vamos supor que o nome esteja em branco. Então, está errado. Não pode ser aqui, ó, o tamanho menor que 0. Ele joga o foco para o campo de nome, para a gente continuar digitando, e retorna falso para sair daqui, não gravar e ficar com o foco lá na tela para digitar o cliente. Beleza. Vamos supor que digitou de novo, agora está correto. Ele vem para a checagem de novo. Aí, ele vê que o tamanho é maior que 0, não é menor que 0, né? E também não é maior que 30. Então, está tudo ok. Se está tudo ok, ele desvia para cá, ó. Return true. Aí sim, está liberado para gravar. Vamos agora testar, né? Testar ele só com a checagem do cliente. Como é que a gente faz essa testagem? A gente tem que ir lá na chamada do botão inserir, por exemplo, né? Vamos lá no JButton inserir. JButton inserir. Aqui. Ao invés da gente dar o try aqui e já ir direto para o adiciona, a gente vai fazer um teste, né? If. Olha como é que acontece aqui. Como é que é o nome do nosso método lá, da checagem? É checagem clientes. If. Checagem clientes. E vamos passar quem? O nosso cliente. Basta isso, ó. Basta isso. Por quê? Ele retorna verdadeiro ou falso. Quando eu falo checagem clientes aqui, o que o computador vê? Ele vê verdadeiro ou vê falso. Né? Poderia colocar aqui assim, ó. Igual a true. Poderia também. Mas nem seria necessário. Né? Vamos deixar assim. Se for verdadeiro, o que nós vamos fazer? Nós vamos adicionar o cliente. Ó, adicionar o cliente, preencher a tabela e limpar a tela. Fazer tudo isso. Apenas se a checagem der positivo. Né? Por enquanto, a gente só está criticando o nome. Né? Vamos ver se deu tudo certo. Vou executar aqui. Cadastro os clientes. Eu vou deixar aqui o nome em branco e vou digitar o resto. Rua 10, número 850, apartamento 1, centro, verde, rota 5. Inserir. Bom, tivemos um problema aqui, ele não funcionou. Viu só? Não funcionou. O que será que aconteceu? Vamos lá, ver o código, né? Vamos analisar o código, ver o que a gente fez de errado. Vamos aqui. Se o nome, tamanho do nome, for menor que 0, ou então o tamanho do nome for maior que 30, é para retornar falso. Bom. Não está mostrando a tela. Oh, desculpa aí.
Eu estou checando aqui para ver se tem alguma coisa errada. Ó. Se o tamanho do nome do objeto cliente for menor que 0, ou o tamanho do nome do objeto cliente for maior que 30, então ele vai retornar falso, vai dar a mensagem e vai colocar o foco no nome. Então aqui está tudo ok, aparentemente. Vamos lá na chamada. Vamos tirar esse igual true aqui. Pode ser que ele não entendeu isso. Por quê? Aqui ele vai retornar verdadeiro ou falso. Então aqui, se o resultado é true, ele faz. Se aqui é false, ele não faz. Vamos ver se é só isso. Vamos ver se foi isso que ele não entendeu, né? De novo aqui. Ops. Vamos de novo para ver. Deixa o nome em branco. 10, número 900, complemento apartamento 2, centro. De novo, hein? Deixa eu analisar de novo. Essa questão de programação é tão engraçada que à tarde eu fiz essa programação, testei, deu tudo certo. E agora? Estou fazendo igual eu fiz. Boolean. Lá em cima. Deixa eu fazer um outro teste. Me ajuda aí, vai olhando. Deixa eu mudar uma coisa aqui. Para a gente fazer um teste. Ah, já descobri, um erro de lógica.
Aqui, ó, o erro está aqui. Vamos ver se vocês descobrem. Eu deixei vazio lá. Ih, parece que não é isso que eu pensei. Peraí. É assim. Vê se vocês descobrem. Eu deixei vazio. Se é vazio... Oi? Tinha que ser menor que 1. No caso, em vez de menor que 0. Exatamente. Exatamente, ó. Exatamente, olha só. Se está vazio, é 0. Então, se eu pus menor que 0, então seria de menos 1 para baixo, né? Então, realmente, ia dar verdadeiro aqui. Então, eu tenho que pôr o quê? Menor que... Opa. Eu tenho que pôr menor que 1. Tá vendo o tipo de erro que acontece? Hoje à tarde eu tinha programado, acho que eu tinha colocado menor que 3. Porque pode ter um nome com 2. Aqui tem um advogado que o nome dele é IL, 2 dígitos, né? Ou seja, poderia cadastrar ele, né? IL, com 2 nomes, 2 dígitos. Então eu pus menor que 3 lá. Por isso aqui deu errado. Eu esqueci desse detalhe e coloquei menor que 0. Erradíssimo. Vamos ver se é só isso. Vamos lá testar. Vou deixar em branco. Rua 10, número 950. Apartamento 3, centro. Rio Verde, nota 5. Aí, ó. Nome deve ter entre 1 e 30 caracteres, tá vendo? E aí ele não fez aqui a inclusão. Então, agora colocar um nome, né? Itamar da Silva. Inserir. Tá aqui o Itamar. Tranquilo? Tranquilo. O que temos que fazer agora? A crítica dos outros campos. A crítica dos outros campos. Para a gente ganhar um tempinho, que hoje eu quero terminar mais cedo, que é sexta-feira, a gente vai copiar, né? O próximo campo é o rua, né? Então vamos só alterar aqui, ó. Get rua. Também, né? Vamos pôr menor que 1. E get rua. Eu acho que rua lá é 25. Deixa eu ver. Rua o máximo é 25. Então, aqui é maior que 25. Aqui a gente põe, né? Rua deve ter entre 1 e 5 caracteres. O foco vai para JField rua, né? Return false. Beleza, já estou criticando a rua também. O número. O número, né? Então, opa. Get número, ponto length menor que 1, ou acho que o número é 5, tamanho máximo. Deixa eu ver.
Número é 5. Então, não pode ser maior que 5. Então, número deve ter entre 1 e 5 caracteres. O foco vai para o campo de número e retorna false. Olha o que eu fiz. Inverti aqui, né? Não tem problema não. Aqui vai para número, aqui vai para número. Número. Aqui então fica a rua. 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 25. Beleza, beleza. Se eu quiser, eu posso fazer assim, ó. Colocar na ordem certa. Né? Beleza pura. Depois nós temos rua, número complemento. O complemento, a gente não vai criticar, né? Vai deixar em branco, não tem problema. Eu não vou criticar o complemento. Mas deixa eu ver aqui uma coisa, se eu preciso. Eu preciso do complemento, eu preciso saber se ele não é maior do que 15. Então ele pode ficar vazio, mas ele não pode ser maior que 15. Então vamos fazer o complemento também. Lembrei disso. Get complemento maior que 15. Eu não preciso do outro teste. Não preciso do outro teste. Aí no diálogo, na caixa de diálogo, nós vamos colocar assim, que complemento deve ter, no máximo, 15 caracteres. Essa mensagem, evidentemente, você vai poder ser mais criativo com ela, né? Volta o foco para o complemento. E retorno falso. Lembrando, pessoal, na lógica aqui, quando eu encontro um return numa função, quando eu encontro um return, eu tenho vários returns dentro da mesma função, mas quando ele encontra um return, ele sai da função devolvendo esse return que ele encontrou. Então, esse return true aqui, ó, caso qualquer um desses aqui seja executado, ele não vai nem passar por aqui. E caso nenhum desses aqui seja executado, o que ele vai retornar? O true. De qualquer jeito, ele retorna o true se ele não retornar nenhum dos outros. Ele está fora de if, né? Bom, depois do complemento, nós temos o bairro. Eu vou copiar aqui do número. Eu tenho os dois. Agora é o bairro. Ele não pode ser menor que 1. E ele não pode ser maior do que 25. Eu ponho aqui que bairro deve ter entre 1 e 25 caracteres. Jogo o foco para o bairro. E retorno falso. Depois vem a cidade. Aqui a gente muda para cidade. Aqui também. A cidade, se eu não me engano, é
30. Então, não pode ser maior do que 30. Cidade deve ter entre 1 e 30. Jogo o foco para a cidade e retorna falso. O último é a rota. A rota eu só tenho que digitar alguma coisa, né? Só tenho que digitar alguma coisa. Então, eu vou falar assim. Eu vou pegar aqui o do complemento, tem só um. Se a rota, tamanho da rota, for menor que 1, o que eu vou falar? Digite o valor da rota. E vou mandar o foco para a rota. E retorno false. Pessoal, quero saber se tá tranquilo isso aí. Tá, de boa. De boa, né? Se fosse o CPF, aqui no IF eu ia colocar os cálculos aqui que eu preciso, do CPF, etc, né? Mas não é foco para essa aula, que a gente tem pouco tempo. Essa questão do CPF seria uma aula inteira, né? Só para a gente mostrar isso. Mas vamos testar então. Ele achou um erro. O que será que está errado, hein? Deixa eu ver. Ajuda aí. Ah, tá. Aqui na rota, como ela é numérica, eu não vou ver o tamanho dela. É só se o valor dela for menor que 1. Só isso. Se não tiver nada, vai ser menor que 1, né? Vai ser 0. Então, eu não preciso do lente aqui na rota. É isso que ela não tem. Como ela é numérica, ela não consigo ver o lente, né? Eu tenho que usar outro método. Mas nesse caso nem precisa. Vamos de novo. Bom, já testamos o nome, né? Então, vou botar um nome aqui. Carlos Roberto. Vou deixar a rua em branco. Número 500. Complemento, apartamento 01. Bairro Centro. Rio Verde. Rota 5. Vamos ver se ele vai dar o alarme da rua. Ó, rua deve ter entre 1 e 25 caracteres. Ok, então tá. Vamos pular. Rua Araguaia. Vamos deixar o número em branco agora. Ó, número deve ter entre 1 e 5. Então, o número em branco não aceitou. Então, bora lá. 500. O complemento eu vou testar diferente. Eu vou testar ele com muitos caracteres. Então, apartamento 203, bloco B. Vamos ver o que ele fala.
Ó, complemento deve ter no máximo 15 caracteres. Funcionou, né? Ou vazio também ele vai funcionar. Então, apto 203 BLB. Pronto. O bairro. Bairro deve ter entre 1 e 25 caracteres. Ok. O ideal aqui era a gente pôr duas mensagens, né? Uma se ele deixasse vazio e outra se ele tivesse mais de 25 caracteres. Mas para ficar uma rotina um pouco menor e tal, eu optei por isso aí. Deixando a cidade em branco. Cidade deve ter entre 1 e 30 caracteres. E deixando a rota em branco. A rota ele não quis falar nada aqui para mim. Digite o valor da rota. Podemos melhorar essa questão da rota, mas eu não vou focar nisso hoje, tá? Hoje era só para vocês verem aqui como é que funciona uma função de crítica, né? A da rota não está perfeita ainda, né? Não está perfeita ainda. Eu vou ver se eu consigo melhorar ela para a próxima aula. Tá? Mas já vimos aqui como é que funciona, né? A questão dessa checagem. Vou deixar aqui o complemento em branco para ver se ele vai gravar. Inserir. Gravou. Por quê? Porque o complemento pode ser em branco, né? Isso eu falei lá. Então está aqui. O que eu preciso fazer então? Agora eu preciso fazer isso acontecer também na alteração. Olha aqui o nosso programação aqui, ó. O que eu preciso fazer? Botão inserir. Validar a digitação dos dados antes da gravação. Isso já foi feito, né? Tivemos que fazer isso para poder testar. Botão alterar. Validar a digitação dos dados antes da gravação. Então, temos que fazer a mesma coisa no botão alterar. Vamos lá. Vamos lá no botão alterar. Aqui, ó, JButton alterar. O que eu vou fazer? Eu vou fazer aqui o teste, ó. If, mesma coisa que eu fiz lá. Esqueci de novo o nome do método. Checagem clientes. If, checagem clientes passando o cliente, né? Aqui eu faço outra coisa que eu tenho que fazer aqui é mandar limpar, né? Mandar limpar a tela, né? Como é que chama o método? Limpa tela clientes, que a gente criou aquele dia, lembra? Só para limpar os campos. Também isso eu preciso fazer aqui na minha alteração. Vamos lá testar a alteração, então. Vamos aqui, ó. Vamos alterar isso que está sem nome. Vamos tentar gravar. Ó, nome deve ter entre 1 e 30 caracteres. Aí eu ponho o nome aqui.
Abraão. Não está mostrando a tela. Oh, desculpa. Sempre esqueço isso aqui. Qual que eu fiz aqui? Deixa eu fechar. Eu chamei aqui, ó, esse que está sem nada aqui, ó. Está sem o nome. Então, se eu mandar alterar, ele vai reclamar que está sem o nome. Então, eu vou botar um nome lá. Abraão Pereira. E agora eu mando alterar. Ó, apareceu o Abraão aqui, ó. Vamos alterar outro. Também está sem nome. Maria do Carmo Almeida. Vamos deixar sem a rua. Alterar, ó. Reclamou da rua. Ou seja, está funcionando, né? Vou mandar alterar agora. E ele já vai limpar os campos. Quer ver? Ele vai alterar aqui e vai limpar os campos. Ó. Tudo limpinho. Certo? Agora a gente vai... Falta a gente melhorar o excluir. Olha o excluir aqui, ó. Eu vou excluir o Carlos Roberto, que é o número 33. Excluir. Confirma? Sim. Ó, ele não limpou e ele não tirou o Carlos Roberto daqui. Vamos sair da tela e voltar. Cadê o Carlos? Não tá. Ele está limpo agora. Então eu tenho que fazer o quê? Quando eu excluir, eu limpar isso aqui. Tirar ele daqui e também limpar a tela. Vamos lá. Vamos lá no exclui, né? Aqui, ó. Tem a confirmação, ele manda excluir, né? Como é que eu faço para excluir da tabela, da linha atual? A linha atual é aquela, né? A gente pega ela com o get selected rule, lembra? Mas vamos fazer o seguinte aqui. Vamos criar um model. Default table model. Lembra disso? Model igual JTable clientes, que é a nossa tabelinha, ponto get model. Lembra disso? A gente está criando uma variável do tipo model, né? Do tipo default table model. Aí ele pede para a gente dar uma alteradinha aqui, ó. Ó. Peraí. Default table model. Deixa eu ver o que está errado aqui. Ué, não achei nada de errado aqui. Ah, sim. Falta um Tzinho aqui, ó. Default table model. Get model. Table clientes, table model, get model. O que você está reclamando? Converter. Ah, tá. Faltou isso aqui, ó. Para converter. Beleza. Agora eu já tenho uma variável que representa ele. O que eu faço então? Eu vou chamar ele ponto remove. O que é linha? Linha em inglês é row. Row. Eu vou chamar o remove row. E qual linha que eu vou remover? JTable clientes ponto get selected row. Pronto. Ele pega a linha atual e remove ela. Selected row. Pronto. Com isso aqui, eu já
Elimino a linha. E vou chamar aqui o limpa tela clientes. E vamos lá testar. Vamos ver se deu certo. Vou chamar o 32, que é o Itamar. Mandar excluir. Confirma? Sim. Ó, sumiu daqui o Itamar e limpou.